Cameron Cage é um quarterback em ascensão que sofre uma lesão e que pode pôr fim na sua carreira, e após ser atacado por um torcedor descontrolado, e quando tudo também parecia perdido, ele recebe um convite do seu herói Isaiah White, que se oferece para treiná-lo em um complexo, onde esses treinamentos acabam se transformando em uma situação muito mais complexa do que parece. E esse é GOAT/HIM de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre GOAT, ou dependendo de onde você for procurar vai estar como Him, que foi um filme de terror dirigido por Justin Tippin. E ele é um filme de terror que eu fiquei sabendo por causa desses vários anúncios no YouTube que apareciam toda hora, e ele que parecia ser um filme de terror psicológico bem diferente. E o trailer ele acaba se pautando muito de ele ser produzido pelo Jordan Peele, o que foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas também eu vi que poderia ser um grande problema para esse filme, porque na maioria das vezes que eu vi as pessoas falando dele, eles estavam colocando como se ele tivesse sido dirigido pelo Jordan Peele, quando na verdade ele só foi produzido pelas empresas dele lá. E eu vi muita gente falando mal nas críticas, que o Jordan Peele ele se perdeu na carreira, que ele não está fazendo filmes tão bons quanto Corra, e que estava muito abaixo do que ele já tinha feito. Sendo que ele não teve envolvimento nem com direção nem com o roteiro desse filme aqui. E aqui ele mostra Cameron, que ele é um jogador de futebol americano, que está sendo cotado para ir para um time que é muito campeão na liga. Já que o antigo quarterback do time, ele está se aposentando, depois de vários títulos conquistados. E o Cameron, ele acaba voltando para sua cidade natal, para esperar esse draft, que é a forma que os times dos Estados Unidos eles contratam jogadores, eles pegam jogadores que são muito bons da faculdade e eles acabam escolhendo esses caras para virarem jogadores profissionais nessas ligas. E isso acontece em todos os esportes deles, futebol americano, beisebol, basquete. E uma curiosidade sobre o draft é que, por eles terem esse sistema, se os jogadores eles não forem escolhidos nesse draft, as chances deles se tornarem profissionais no esporte podem simplesmente se acabar, já que é muito difícil dos times eles contratarem jogadores que não são draftados. É bem incomum, na verdade, acontece poucas vezes de um jogador que está fora da liga ser contratado por ele não ser draftado, não ter sido draftado antes. E o que é muito doido é que eu tinha visto um vídeo de um draft da NBA desse ano, que os jogadores alguns jogadores não tinham sido draftados, eles estavam ali meio tristes, né, porque não tinham sido escolhidos, então estava todo mundo cabisbaixo ali. E tinha um dos jogadores que ele já estava querendo ir embora, né, porque ele não tinha sido escolhido. E daí do nada um time, o cara que estava fazendo a cerimônia do draft chama ele, fala que ele tinha sido draftado por um time. E daí ele começa a correr, ele fica todo felizão, porque é um negócio muito louco, porque mexe com o sonho das pessoas, né? É uma coisa que o cara ele se dedicou a vida dele até aquele momento e simplesmente pode acabar ali. E talvez ele nunca possa ser profissional por causa disso. Mas voltando pro filme, o Cameron ele volta para sua cidade natal e numa noite que ele estava treinando sozinho no campo, ele acaba sendo atacado e sofrendo uma lesão grave na cabeça. E os médicos entendem que é muito provável que ele não pudesse jogar de novo, porque isso agravaria esses problemas e ele teria uma lesão muito mais séria que poderia causar consequências graves e irreversíveis. Mas ele não se importa com isso, ele quer continuar e tentar seguir essa carreira, e ele recebe o convite do Isaiah White, que é interpretado pelo Mara Wales, e que eu achei que isso aqui poderia ser um grande problema do filme, porque eu não acho ele um grande ator, não gosto da maioria dos filmes de comédia que ele faz, e eu achei que ele poderia ser um problema por causa dessa interpretação que na maioria das vezes é muito caricato e extremamente exagerado que ele faz, né? Mas por incrível que pareça, ele é uma das melhores coisas do filme, e acho que ele conseguiu captar muito bem a essência desse personagem e transmitir em tela. Talvez tenha sido a melhor atuação dele desde Requiem para um Sonho, que ali sim ele destruiu. E o personagem ali, né, o Isaiah White, ele era o atual quarterback do time, que estava se aposentando, depois de uma carreira muito vitoriosa, né? E com o passar do treinamento, um monte de coisa esquisita ali vai acontecendo, o que acaba fazendo o Cameron pensar se realmente é aquilo que ele quer, e se tudo aquilo ali que ele está fazendo vai valer a pena. E eu vi muita gente falando desse filme, criticando ele muito, falando que ele era muito ruim, e falava que ele tentava emular muito o estilo do Jordan Peele, mas que ele não tinha substância suficiente para isso, e que ele era um filme horrível, horroroso, e ele era muito vazio.
e que não chegava aos pés das críticas sociais que o Jordan Peele coloca nos filmes dele. E eu concordo em parte sobre esse detalhe dele tentar emular o estilo do Jordan Peele. Eu acho que sim, tem muita referência do estilo dessa direção, mas é um filme de terror psicológico com muitas partes dramáticas e tem muita coisa de crítica social, que também é o que o Jordan Peele faz. Mas ele também é o produtor desse filme, então provavelmente faz sentido dele ter jogado dinheiro nessa obra. Ele provavelmente viu alguma coisa boa nisso. Mas isso não é uma coisa que é exclusiva do Jordan Peele também, né? Se você for pegar qualquer filme do Ari Aster ou dos próprios irmãos Philippou recentemente aí, você vai perceber que tem também essa coisa de terror pautado em drama e em críticas e algumas outras coisas. E a parte que eles falam que o filme é vazio, eu também concordo em partes. Eu acho que ele consegue ir bem até os 40, 45 minutos, colocando todo esse drama do cara tentar ser jogador e ele sofrer essa lesão, ser atacado ali durante o treinamento, e de ele ser treinado pelo seu ídolo e notar que tem alguma coisa muito estranha naquele lugar. Mas depois desses 40 minutos ele acaba ficando realmente muito vazio, ele acaba sendo muito dessa coisa de estranheza só pela estética, onde acontece muita coisa esquisita, mas que parece que é só uma coisa visual e que ele acaba só enchendo muita linguiça e não tem muito a dizer nesses momentos. Mas em compensação, o visual do filme ele acaba sendo muito bom, ele é muito bem feito nessas partes, então ele é muito bem produzido, tem uma produção muito boa e a parte de fotografia também é bem interessante. A estética geral desse filme acaba sendo muito boa. Só que ao mesmo tempo que esse meio do filme ele acaba sendo meio vazio, ele para mim acaba subvertendo bastante com o final, que eu acho que ele é bem satisfatório nesse sentido do final, porque ele consegue pegar todas essas metáforas que ele estava construindo e começa a destruir de uma forma bem escrachada e bem violenta. E o filme, os subtextos dele, essas metáforas, ele acaba falando sobre de você se doar e dar o seu máximo para o esporte e de como isso te consome e que você acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Por exemplo, a gente vê muito jogador caindo no doping, porque o cara ele quer melhorar ao ponto de ele precisar usar uma droga para conseguir ser melhor que os outros. E que também se isso vale a pena, porque por mais que os caras sejam atletas, muitas vezes quando eles acabam se aposentando, você vê que eles estão destruídos fisicamente, então isso é um problema. E eu acho que o grande problema desse filme também é tentar explicar demais o que não era necessário. Que se simplesmente ficasse nesses subtextos e metáforas, teria sido muito mais interessante. Então ele acaba ficando nessa coisa de que eu não acho ele um filme horrível, mas que ele também não chega a ser bom. Ele acaba sendo aquele filme medíocre que quando você para pra pensar, parece que ele desperdiçou todo o potencial que ele poderia ter. E é por isso que eu entendo das pessoas falarem que não gostaram e acharem que ele é um péssimo filme de terror. E no geral, Ghost é um filme que ele tem uma premissa muito boa, ele começa de uma forma interessante e que ele acaba se perdendo na metade pro final do filme, onde ele tenta capturar por essa estética diferente que para mim acaba sendo muito bonita, mas também que acaba sendo muito vazio. E ele é um filme que ele tenta se pautar muito nessas metáforas e subtextos, mas não consegue expor de uma forma tão interessante como outros diretores recentes conseguiram fazer. Então ele acaba sendo aquele presente que ele é muito bem embalado, tem uma embalagem muito bonita, mas que ele acaba sendo simplesmente uma caixa vazia. Eu não acho ele horrível, igual a maioria das pessoas estão falando por aí, mas nem de longe ele chega a ser bom. Mas essa é só a minha opinião. E aí, qual eram as suas expectativas sobre esse filme? Você achava que ele seria bom ou achava que seria ruim? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima aí, valeu!